E essa autora é Joyce Meyer. E a autora contou algo que ela não sonhava e nem imaginava, mas só de olhar para uma pessoa ela fez um julgamento. E isso acontece muito. Nós olhamos a capa e já fizemos um julgamento. O Senhor não. O Senhor é aquele que vê aonde ninguém vê, que passeia onde ninguém passeia, que anda onde ninguém anda. Um julgamento é princípio errado, mas ela fez. Ela conta que certo dia, quando era ela caloura de ensino médio, viu um garoto da turma andando para casa depois da escola. Seu nome era Kylie. Parecia que ele estava carregando todos os seus livros. E aí a autora pensou, por que alguém levaria todos esses livros para casa em plena sexta-feira? Ele deve ser um nerd, ela pensou. E ela conta que ao final de semana dela, ela tinha planejado jogar futebol, curtir com os amigos, festas. Então ela fez aquela menção nos ombros. Mas e daí que ele vai estudar? Nem conheço ele. E aí disse, tô nem aí, e continuou andando. Balançou os ombros e continuou andando. E viu um grupo de garotos correndo em direção ao Kylie. E derrubaram os cadernos dele, chutaram os livros. E depois chutaram ele. E derrubaram ele no chão. Muito triste isso, ela falou. Conforme eles jogaram os óculos dele, caiu na grama cerca de uns 3 metros de distância. Ele não ia achar, né? Porque se ele estava usando óculos é porque ele já não enxergava muito bem. E ele, ainda caído, olhou para o alto com uma tristeza enorme no coração. Diante daquela situação, diante daquilo que aqueles garotos fizeram ao Killer. E aí ela disse, o meu coração se voltou a ele. Quando Deus direciona o nosso coração a um lugar, é por causa que nós não vemos direito. Que é pra gente olhar com os olhos de Deus, não com os nossos olhos. Samuel, quando foi ungir, um rei, ele viu por fora. Viu aqueles homens lindos, fortes. E aí Deus falou para ele, Samuel, eu não vejo como você vê. Eu vejo o coração. Então ela disse, meu coração se voltou para ele. Então corri ao encontro dele, enquanto ele engatinhava para encontrar os óculos. Enquanto ele gateava, ele chorava. Eu fui pegar os óculos dele e falei, esses garotos são um otário. E ele olhou para mim e disse, ei, muito obrigado. E vi um sorriso de gratidão na face dele. Percebe que diante de uma situação, ele começou a chorar, diante de uma situação que doeu. Mas quando veio outra atitude, ele sorriu. E sabe, sorriso de gratidão, aquele que a gente tem para quem olha com a gente com os olhos do Senhor, é esse. Ajudei ele a recolher os livros, descobri que ele morava perto de mim e que eu nunca tivera notado. Ele morava perto da casa dela, mas ela não tinha notado nele. E que ele, antes de estudar ali, ele tinha estudado em escolas particulares, porque ele mesmo me disse. E eu nunca tinha me relacionado com pessoas de escolas particulares. Conversamos durante todo o caminho, ajudei ele a carregar os livros. E penso, estamos ajudando pessoas a caminhar ou impedindo elas de chegar no lugar que Deus quer que elas cheguem? E chamei ele para fazermos coisas juntos, passeio, futebol, estudar. Como Kylie era legal. Percebe que no princípio, no começo, ela achou ele um nerd, nem reconhecia, nem sabia quem ele era. Ela fez um julgamento antes de conhecer. Mas quando Deus voltou o coração dela para Kylie, ela viu o que Deus já tinha visto. E que Kylie era legal, a companhia dele era agradável, maravilhosa. E que como era bom ter Kylie como amigo. E Kylie virou amigo dela e dos amigos dela. E passamos 4 anos e meio juntos. Melhores amigos. Eu, ele e a turma que a gente estudava. Melhores amigos. Estávamos prestes a nos formar. Quando decidimos caminhos diferentes.
Existe um tempo determinado por Deus para que pessoas estejam na nossa vida e para que pessoas não estejam mais na nossa vida. Tem que entender esse tempo. E Kylie decidiu ir para Georgetown e eu iria para Duke. E Kylie foi orador da nossa turma. Olha a importância da palavra. Ele foi orador, né? Aquele menino, outrora que ninguém conhecia, outrora que ninguém tinha visto, outrora que ninguém enxergava, mas ele caiu nas graças, nos olhos do Senhor. E aí preste atenção. Eu brincava com ele o tempo todo e chamava ele de nerd. Kylie era a melhor companhia que eu e meus amigos poderíamos ter. E Kylie preparou um discurso para a formatura. Fiquei feliz dele ter sido escolhido, porque nem eu saberia o que falar, mas Kylie sim, ele escolhia as palavras para falar. E ele estava incrível. Deu para perceber que Kylie estava nervoso e começou a limpar a garganta, fazendo pois a voz dele estava embargada. E ele disse: a formatura é um momento para agradecer àqueles que ajudaram você a atravessar esses anos difíceis. Seus pais, seus professores, irmãos, talvez até um treinador. Mas o principalmente aos seus amigos. Estou aqui para contar para vocês, para todos vocês, que ser amigo de alguém é o melhor presente que você pode dar a ele. Vou lhe contar uma história. E enquanto Kylie estava contando a história, a autora conta que ela estava incrédula ouvindo o que Kylie estava falando. E olhei incrédula para o meu amigo enquanto ele contava a história. Do primeiro dia que nós nos conhecemos, ele havia planejado se matar naquele fim de semana. Ele falou sobre como havia limpado seu armário para que a sua mãe não tivesse que fazer isso depois. Por isso estava levando todas as coisas para casa. Ele olhou sério para mim e me deu um pequeno sorriso. E ele disse: felizmente eu fui salvo. Eu fui resgatado das garras, dos planos e dos projetos do inferno por alguém que Deus enviou. Meu amigo me salvou de fazer algo inonimável, sem título, sem nome, porque o suicídio é a forma mais covarde que Satanás usa na mente de tantas pessoas. Ouvi um nó na garganta da multidão enquanto aquele garoto bonito e agora popular nos contava sobre o seu momento, sobre o seu maior momento de fraqueza, momento esse que deveria ser ajudado e não julgado, né? Todos nós estamos nesse momento de fraqueza e de dor. Vi o pai e a mãe de Kylie olhando para mim com um olhar tão lindo de gratidão. Sorriu quando encontrou os meus olhos. Esses 4 anos não percebi, não vi o que realmente aconteceu com a alma de hoje esse meu melhor amigo. E aí a autora fala: nunca subestime o poder de suas palavras e atos. Com algumas palavras gentis você pode mudar a vida de uma pessoa. E com palavras, destruidoras e tristes, você pode levar uma pessoa à morte, ao inferno. Deus nos coloca da vida um dos outros para impactarmos uns aos outros de algum modo. De algum modo. Então eu uso a palavra a favor ou uso a palavra contra. Eu realmente uso a palavra do Senhor para que venha edificar, para que venha mostrar, para que venha trazer a luz de Deus a essa palavra. E Kylie e seus pais olharam para ela com um olhar de gratidão. Salvou. Ela não conhecia ele e só o primeiro olhar ela julgou. Mas quando ela entrou na vida dele, com a permissão do Senhor, mudou a vida dele. Ele agora estava indo para a faculdade. Ele tinha saído de casa, da escola, com um destino destruidor, com planos do inferno, com planos de maldade, né? E ali o Senhor enviou alguém para ser resgatado das garras da morte, do projeto do inferno, e trouxe para a vida. E ali ela olhou
Qual foi importante o amor, o carinho, a atenção? Qual foi importante ela na vida de Kyler? E você pode ser importante na vida de outra pessoa, sendo enviado por Deus, desde que você faça o quê? A vontade do Senhor. E o Senhor usa, e o Senhor faz. Então que nessa manhã você venha parar e prestar atenção no que você está plantando. Quem você é diante do Senhor, não diante do homem nem da mulher, mas diante do Senhor. Qual vidas você pode impactar, qual vidas você pode fazer parte, qual vidas você vai colher desse fruto, dessa semente que você plantou. Então que nesta manhã o amor, a graça, o conhecimento de Deus, que nesta manhã as palavras do Senhor venham em tua direção, e que tu seja bênção nos caminhos de onde tu passar. Que tu seja realmente a semente do Senhor e que possa brotar, porque quem vai dar o crescimento é Deus. Mas reconhecer que através das nossas atitudes, das nossas palavras, nós podemos sim ser luz para aqueles que estão nas trevas. Amém? E a paz do Senhor Jesus a todos.